Eu aposto que a maioria dos que nasceram entre os anos 2000 e 2010 devem ter jogado algum jogo em Flash alguma vez na vida. Esses jogos podem não parecer muita coisa hoje em dia, especialmente porque o Flash morreu, mas na época, estes jogos eram muito especiais, pela sua variedade e simplicidade. E um gênero que se popularizou muito com o Flash foram os jogos de culinária. Tínhamos alguns jogos mais simples e rápidos, como o Penguin Dine, em que o jogador precisava ser mais ágil e as instruções eram direto ao ponto, até jogos como os da franquia Paparias, em que o jogador precisava prestar muita mais atenção nas mecânicas que ficavam um pouco mais complexas no gameplay para conseguir um bom score e progredir no jogo. E eu menciono isso porque o jogo que vou resenhar hoje é baseado neste tipo de jogo em Flash, este sendo Frog Drink Bar, que foi feito pela mesma desenvolvedora de um jogo que eu já resenhei no canal, este sendo Tub Noodles. E como eu tinha gostado de Tub Noodles, eu achei que também iria gostar deste jogo. Mas digamos que eu tenho algumas coisas menos que positivas para falar sobre este jogo. Eu gosto do art style deste jogo, os personagens são bem desenhados em um estilo chibi bem simples, mas funciona. Eu gosto do design dos personagens, mesmo que a Sapa olhando diretamente para a câmera pareça um pouco não intencionalmente creepy, e a mecânica principal do jogo é simples. Os clientes vão pedir bebidas e você precisa entregar para eles ou combinar bebidas para criar um drink específico que eles pedem. No canto inferior esquerdo, aparecem as combinações de bebidas que você pode criar. Um pouco mais acima, vai aparecer a bebida que você criou. No canto direito, possuímos os ícones de vida, que se você demorar muito e não servir a bebida de um cliente a tempo, vai perder um de seus 3 corações. Se perder todos, é game over. E abaixo disso, nós temos a lista de pedidos, mostrando o que cada mesa pediu. Podem parecer muitas anotações ao mesmo tempo, mas elas não poluem a tela ou são complicadas demais. A simplicidade parece ter sido uma prioridade no game design, e eu acho que isso ajuda muito a fazer o jogo ser um pouco divertido, apenas nos primeiros segundos da gameplay, mas eu comento sobre isso mais tarde. E o protagonista de Tub Noodles aparece nesse jogo. Ele provavelmente foi feito para reutilizar o sprite daquele jogo, mas é uma boa reutilização de assets. Eu consigo enxergar este jogo se passando no mesmo universo de Tub Noodles, e isso é tudo de positivo que eu posso falar sobre o jogo. Agora está na hora de comentar sobre o resto. Eu não gosto de criticar fortemente projetos independentes, especialmente se o criador deste projeto ainda é novo na área, porque eu entendo que a falta de recursos e tempo pode fazer com que o seu projeto seja mais amador que o de outras pessoas, mas eu acho que existem alguns limites para isso, porque considerando que este jogo foi feito para uma Game Jam e que Tub Noodles foi lançado antes e foi um jogo bom, eu meio que espero que entendam quando eu digo que Frog Drink Bar é um jogo literalmente quebrado. Não é um jogo ruim por causa das suas mecânicas, muito longe disso. Elas são simples e funcionam muito bem, mas o problema é que este jogo é muito bugado. Se você jogar o jogo pela primeira vez, você talvez não note nenhum bug, mas assim que você terminar e clicar para jogar novamente, os bugs que talvez não aconteceriam antes começam a ficar cada vez mais frequentes, e eles atrapalham muito na gameplay. O primeiro e mais comum deles é o bug que um cliente vai se sentar, mas não pedir nada. Ele simplesmente fica travado ali, e o jogador não pode fazer nada a não ser ignorar que ele está lá. Isso não acontece apenas com um cliente, não. Tem vezes em que todas as mesas vão ser ocupadas, e a única coisa que o jogador pode fazer é esperar e vencer o jogo. Pior que isso, é que alguns desses clientes se sentam, não pedem nada, ficam lá por um tempo e depois saem e fazem você perder um de seus corações. Sim, isso mesmo. O jogo pune o jogador por algo que está fora do controle dele. Sério, eu joguei 5 rounds deste jogo e a cada round novo que se passava, o jogo ficava cada vez mais bugado. E os rounds duram em torno de 7 minutos, que é um tempo bem decente para um jogo simples assim, eu preciso admitir, mas simplesmente eu não consegui. Eu pretendia jogar 10 rounds para ver até onde o jogo ia, mas estava tão bugado e frustrante que eu simplesmente desisti. Mas os bugs podem acontecer até no primeiro round do jogo. Um que é bem frequente no primeiro dia é o bug do palhaço, em que um cliente palhaço vai ficar preso no canto da tela, impedindo que outros clientes entrem no restaurante. E a única coisa que o jogador pode fazer para ganhar
é só ficar esperando o tempo acabar. É um jogo tão bugado que a possibilidade de ganhar ou perder não é algo que esteja no controle do jogador, e sim do jogo. Vocês sabem o quão frustrante é ganhar sem ter feito nada, ou perder por algo que você simplesmente não pode evitar? Tirando isso, tem algumas coisas específicas que também me irritam, como você não poder entregar os links para quem está sentado na mesa, clicando na mesa. Não, você tem que fazer uma volta inteira para entregar na mão do cliente. Que tipo de bar ou restaurante faz isso? Todos os que eu vi em que o cliente senta perto de um balcão, entregam no balcão. Por que eu tenho que fazer uma volta toda para entregar para ele? A lata de lixo está na frente de um deles, então faria um pouco mais sentido. Mas ainda é uma coisa que me incomoda pessoalmente. E o jogo também tem alguns bugs gráficos, com os personagens saírem do café e passarem por cima de alguns ícones, o que não é tão frequente, eu preciso admitir, mas ainda é algo que eu preciso apontar. Não tem outra maneira de dizer. Este jogo não é bom. Eu enxergo o que a desenvolvedora tentou fazer aqui, mas o jogo simplesmente é bugado demais, a ponto de ser um jogo quebrado, em que o jogador não ganha pelas suas habilidades, e sim pela sorte de não encontrar nenhum bug. Eu compararia este jogo com Bubble Bobble Revolution para o Nintendo DS. Para quem não sabe, este jogo foi lançado com um erro em seu código, que fazia com que um chefe que era para aparecer no nível 30 nunca aparecesse, e o jogador não pudesse fazer nada para ganhar aquele nível. Só que a maior diferença entre Frog Drink Bar e Bubble Bobble Revolution, tirando o fato que um jogo é pago e outro é gratuito, é que os desenvolvedores de Bubble Bobble precisaram criar uma versão corrigida para quem comprou o jogo, o que teve custos para a empresa deles. Só que Frog Drink Bar é um jogo gratuito, então eu não vejo motivo para estes problemas não terem sido corrigidos. Eu sei, o jogo foi feito para uma Game Jam, mas uma versão corrigida poderia e do jeito que está, precisa ser feita. Porque eu simplesmente não posso recomendar esse jogo. Eu rejoguei Tub Noodles para fazer esta resenha, e a qualidade daquele jogo é muito superior à de Frog Drink Bar. Então, no lugar de jogar este jogo, apenas rejogue Tub Noodles.